esse é um esboço simples de como estudar com o método 4.2, tá bom? Preste atenção. Então, nos 4 primeiros dias, teoria. Mais questões de fixação. Lembre-se da frase, né, do Aristóteles, né? Fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Então eu tenho que fazer questões todo dia. E aqui nos dias de revisão eu vou fazer questões de teste. E depois eu vou revisar os erros. Eu vou estudar 4 ou 3 horas por dia. Então, se eu tiver uma velocidade de páginas de 25 páginas por hora, certo? E conseguir fazer uma questão a cada 2 minutos, eu vou conseguir fazer por dia, estudando 3 horas, ler cerca de 50 páginas e vou fazer 20 questões. Ou seja, eu vou ter 200 páginas de teoria aqui e 80 questões aqui de fixação na semana. Nos dias de revisão, eu vou ter 60 por dia, ou seja, 120 nos 2 dias. E vou fazer a revisão aqui do que eu errei, certo? Bora fazer as contas aqui. Então, em uma semana, eu vou ter feito quantas questões? 200 questões. E vou ter lido 200 páginas. Ou seja, eu estou fazendo com 30 horas, com 3 horas por dia, 3 horas por dia, 800 questões por mês. Se eu multiplicar por 12, em um ano eu vou ter feito 9.600. 9.600 em um ano. questões. Isso aqui é só para... Eu fiz esse cálculo aqui só para finalizar a enquete. 50% diz que é ruim, 41% diz que é bom, 9% diz que é excelente, certo? Pois é. Metade da galera considerou bom ou excelente. Metade. E eu digo para vocês aqui, só de olhar isso aqui, só de olhar esse cálculo, você vai ver, você já vê que essa pessoa, ela foi muito ruim nesse período de estudo dela, tá? Ah, professor, mas aí o senhor tem que ver qualidade. Pessoal, a gente está falando aqui, não estou falando nada de extraordinário. Eu estou falando de um mínimo de questões que você tem que fazer. Existe um mínimo de volume que, se você não tiver, não consegue ter resultado. Você não consegue ver resultado. Tá? Então, assim, por isso que eu falo. A gente vai trabalhar isso dentro da mentoria, certo? Para que você, além de... E aí eu já faço o convite para você. Além de você aprender a estudar do jeito certo, que aplique. Porque tem gente que aprende a estudar do jeito certo, mas não consegue colocar em prática. Eu posso aprender a fazer uma coisa e não me especializar, não fazer com excelência. Posso fazer, aprendi a fazer. Eu aprendi a fazer pão. Eu posso aprender e fazer um pão mais ou menos, certo? Para estudo para concurso não vai servir, porque a gente tem um monte de concorrente fazendo um pão sinistro. Então eu tenho que trabalhar para ser o melhor de todos. É um concurso. Aí você vai falar, não, mas o que vale é fazer pão. Não, mas se eu estivesse fazendo um pão por fazer. Mas aqui eu estou participando de um concurso de pão. então, então eu vou ter concorrentes. Vai ter gente fazendo um puta pão. Isso muda o jogo completamente. Porque faz você entender que não que o feito é melhor que o perfeito. Olhe lá, porque aqui a gente está trabalhando e está construindo um conhecimento, mas não o conhecimento por ele mesmo. Estudar para concurso não é um fim em si mesmo. Ele é um bem em função de outro maior. Então eu estou estudando aqui e eu vou ser testado e eu preciso. Ele é um instrumento.
Estudo para concurso é um instrumento. Então, ou eu estudo para ser foda, ou eu não vou passar na frente da galera. É por isso que a galera que estuda com mapa mental, com resumo, com flashcard, fica naquela. É orientado a estudar por esse tipo de ferramenta, com esse tipo de ferramenta, o resultado não vem, a culpa cai na pessoa, a pessoa começa a achar que é incapaz, entendeu? Que não dá conta. E aí a coisa não acontece. Eu quero que vocês aprendam. Aí já perguntaram ali, professor, mas eu não consigo ler 25 páginas por hora. Na mentoria você vai começar a entender como é que faz para melhorar essa velocidade de leitura e vai chegar lá, certo? Agora tem que ter paciência, porque é um processo. É um processo. Você conseguir estudar todo santo dia, entregar a meta completa e ainda aumentar a tua produtividade a ponto de conseguir esse volume de página de leitura com qualidade, que eu não estou falando só ler por ler, não. Eu cobro 200 páginas numa meta e quero que o aluno acerte 180, porque eu quero 90% de acerto. Então, os dois têm que andar juntos, tá? Só para deixar claro aqui que isso aqui não é um estímulo ao estudo na doida, não, tá? Tem que estudar muito, tem que acertar bem, beleza? Tranquilo? E aí vocês veem como que uma pessoa pode, com 3 horas por dia, ser mais produtivo que uma pessoa que estuda 4 horas, 4 horas e meia, 6 horas, seguindo o método 4.2. Ah, professor, mas como é que eu vou fazer para estudar? Eu vou dar um bisu para vocês, para conseguir estudar 3 horas por dia, se eu trabalho, se eu não tenho... Às vezes você tem até mais do que 3 horas por dia de estudo, mas ainda não conseguiu se organizar. E é a tua confusão que te atrapalha. Não adianta querer prosperar num ambiente caótico, né? Tem que organizar a casa. Isso aqui é hora de estudar, isso aqui é hora de fazer isso, isso aqui é hora de fazer aquilo. É só organizar e ser sistemático, ser metódico aqui é uma necessidade. É uma necessidade. Beleza? Estamos conversados em relação a isso. Você que só tem 3 horas por dia para estudar, acredite, tenha fé e entregue, tá? Entregue produtividade, entregue energia, estude. Calma aí que o vídeo não está terminando não, tá? Eu vou usar a live também para falar sobre alguns concursos aqui, beleza? Então, a live vai demorar ainda um pouquinho, não estou finalizando não. Só estou querendo encerrar essa parte das 3 horas por dia para quem quer ser alguém na vida, para que acredite e entregue. Tem que ter fé que vai dar certo. E, além da fé, tem que fazer. Todo dia, todo dia, todo dia. Beleza? Ah, professor, mas eu não tenho condições de passar num cargo de auditor fiscal com essa carga horária. Pô, se você está com a carga horária pequena, é porque você tem alguma obrigação que está te travando. Se for um emprego, passa num concurso público intermediário, sai desse emprego e assim a gente vai dando um passo de cada vez. Eu hoje estou no meu 4º cargo, eu já fui sargento, já fui analista da DPU, sargento do Exército. Então já fui militar, já fui sargento da DPU, analista da DPU, já fui analista de TRT, já dei aula em Universidade Federal, hoje eu sou auditor fiscal da Cefaz, da Receita Estadual de Pernambuco, e estou com a vida feita e fiz minha vida. Minha mãe criou nós três, eu, Felipe e Samuel, os irmãos. Ela era salário mínimo, não tinha casa própria, eu não sei como é que ela conseguiu. Eu não sei, hoje eu não sei como é que ela conseguiu, tá? Teve apoio, né, de algumas pessoas, minha avó, minha tia, minhas 2 avós, principalmente. Mas era muito ralado, muito ralado. Então meu filho estava falando esses dias que não queria mudar de turminha para não se atrapalhar, não sei o que. Eu falei, meu filho, veja só, papai mudou de escola. Aí eu fui contar, eu mudei de escola 9 vezes durante meu período até o 3º ano, 9 vezes. Aí eu tava querendo explicar para ele que faz parte da vida. Se tiver que mudar, vai mudar e isso não vai atrapalhar ele. Porque tudo tá aqui, ó. E no objetivo que ele tem. Certo? Se ele estiver estudando direitinho, ele pode mudar de escola 10 vezes e não vai ter nada. Seria mais do que eu, né? Mas dificilmente ele vai mudar, porque ele já está no 3º ano do ensino fundamental e ainda não mudou. Então, na verdade, mudou uma vez. Mas aí não conta, aqui não era nem, né? Era educação infantil, né, na época. A primeira escolinha dele. Mas ele tá lá, ó. A Helena tá no 1º ano ali do ensino fundamental
E ainda não mudou, eu já tinha mudado já nessa época. Porque me mudava, minha mãe não tinha condições, mudava em outro. E era tudo escola pública, né? Até um. Enfim. E aí a gente tem que trabalhar com a ferramenta que a gente tem, não pode se abalar. Se você não pode estudar 6 horas hoje, como seu primo, você vai estudar 3, vai passar no concurso melhor, vai ter mais tempo, estuda 4,5. Com 4,5 você já passa em qualquer concurso. Qualquer concurso. Beleza? Mas vamos lá, pessoal. Eu queria falar sobre alguns assuntos aqui, usar a live aqui, o tempo, para a gente dar meio que um giro, né? Um giro em alguns concursos, mas especialmente em dois, né? Deixa eu só